Pois bem, na semana passada, o tal do Xandinha, ele, durante um evento, né, uma partida de futebol, eu não vou repetir aqui, eu vou colocar aqui a imagem e você vai ver um pouco da educação, um pouco da civilidade do tal do Xandinha. Xandinha, aquela coisa, aquele vagabundo, o vagabundo supremo que trabalha naquela porra da tal de STF, a organização suprema de vagabundo e de criminosos aqui do nosso país. Aqui a imagem. Olha a prova, a amostragem da educação, do grau de civilidade de Xandinha. Você está vendo aí? Xandinha, ele é reverenciado por algumas pessoas aqui no nosso país, cara. O Xandinha, que não é, não chama aqui Xandinha, que esse negócio de a gente tem que defender democracia. E Xandinha, ele é o grande símbolo da defesa da democracia. Vamos chamar Xandinha. Então quem é que é Xandinha? E tem gente aqui no nosso país que adoram, tem uma simpatia, uma reverência, uma coisa meio inexplicável, meio louca por aquele vagabundo, o tal do Xandinha. Não, que Xandinha é a tal de autoridade superior. Não, que é o Xandinha, a gente tem que obedecer a porra do tal do Xandinha. Não, que Xandinha, ele mandou, tem que obedecer. Aí Xandinha, o que é que eu não vou explicar, porque eu imagino que você sabe o que é esse gesto aí que ele fez, cara. Eu não vou poder explicar em respeito a você, mas eu imagino que você é adulto o suficiente para saber o que é esse gesto que aquele vagabundo ele fez. Tá aí. Porque na verdade é assim, de alguns dias para cá, se você for reparar bem, aqui no nosso país, esses vagabundos que ficam aí se autodeclarando, e as pessoas também ficam falando que é um tal de autoridade superior, eles só vêm fudendo e pisoteando na cara de nós, o povo. E existem pessoas que aplaudem, que acham bonito isso, o tal de autoridade superior ficar pisoteando, sambando na cara do povo. Tem gente que acha isso lindo, maravilhoso, não, porque o cara é uma autoridade, ele tem que fuder com todo mundo, ele tem que defender democracia. Tem gente que acha isso lindo, porra. Entendeu? O cara ficar fazendo um gesto desse que eu acabei de mostrar. E outros casos que eu vou acabar mencionando aqui. Então, por exemplo, algumas pessoas acharam muito bonito, muito lindo, maravilhoso quando Muna, esse animal, que não é um animal, aquele vagabundo, ele xingou o presidente dos Estados Unidos de nazista. Não, Muna, o estadunidense é imperialista. Aí Muna chamou ele de nazista e tem gente que acha aquilo lindo. Não, Muna é foda. Muna é o pai do povo, é o pai de pobre, é o pai da puta que pariu. E Muna, ele fez o certo, ele xingou o presidente da potência norte-americana e chamou de nazista. E tem gente que bate palma pra Muna, pra vagabundo, pra ladrão, pra bandido. Não, Muna é foda. Muna é foda mesmo. Aí a vagabunda, cachaceira do caralho, aquela vagabunda, a tal da esposa de mula, a tal das banjas, foi lá e mandou o secretário de Estado norte-americano se fuder. Tem gente que acha isso lindo. Não é, porra, é lindo. Vai anotando aí. O vagabundo aponta dedo pros outros durante o evento. Muna chama Trump de nazista. A porra da mulher dele xinga o secretário de Estado, manda o cara ir se fuder. Tem gente que acha isso maravilhoso. Aquele vagabundo também, o porra lá do bico de viludo, tempos atrás, aquele vagabundo, aquele animal, ele falou pra alguém assim: não, você perdeu, mané. Você é um mané do caralho, você é um trouxa, um otário, você perdeu, porra. Você disputou comigo, você perdeu. Olha o linguajar de um cara que dizem por aí, pra mim não é, mas dizem por aí que é um tal de juiz. E pra fechar tudo isso, cara, pra embalar tudo isso, agora recente, esse vagabundo
vagabundo, esse animal, o tal do Xandinha, ele vai e faz esse aí. Só que lá atrás, que eu já havia mencionado isso um monte de vezes, ele estava lá na Itália, lá no aeroporto, brigando, arranjando confusão, parecendo um maloqueiro, parecendo um desordeiro, e na verdade ele é os dois, maloqueiro e desordeiro, chamando os outros de bandido. Aí tu vai vendo, cara, tu soma tudo direitinho. Esses caras são verdadeiros vergonha para nós brasileiros. É o tal de autoridade superior. É que tem gente por aí que diz que você deve obedecer Xandinha, deve obedecer bico de veludo, deve obedecer esbanja, obedecer muna, obedecer o caralho, porque não, que o cara é autoridade superior. É o que? Eu vou obedecer muna, né? Eu vou obedecer a Rede Globo. A Rede Globo lá atrás mandou o cara ficar em casa e enfiar um porra de um pano na cara e tomar veneno de chinês, né? Veneno, aquela porra, aquela vacina do caralho de chinês. Não, eu vou obedecer a Rede Globo, vou amarrar pano no meu na cara. Aí, é isso que você vai receber o tempo todo por você querer ficar obedecendo vagabundo, criminoso, canalha que não vale nada, cara. Alguém talvez vai dizer assim, olha, nessa ocasião de Xandinha, ele fez esse gesto porque vaiaram ele lá no estádio. Ele estava lá vendo lá a desgrama do jogo de futebol dele lá e alguém vaiou ele. Mas a pergunta que se faz é a seguinte, cara. Um estádio de futebol é um lugar para um juiz, ainda mais um cara como ele, maloqueiro, desordeiro, extremamente antipático, impopular e sabendo que vai encontrar lá um monte de gente, é lugar para ele ir com a caralha dos 60 mil reais de salário que eu e você pagamos para esse animal. Esse animal, ele não pode comprar a porra na televisão dele e colocar dentro da casa dele, fazer uma assinatura lá de 150 reais, de 200 reais e assistir lá futebol, filme, série, a puta que pariu que ele quiser ver lá na casa dele e evitar esse tipo de situação. Ele não pode fazer isso. Então tu perceba, cara, que esse cara, ele é realmente um maloqueiro, ele é desordeiro, ele gosta de confusão, ele gosta, ele ama uma confusão, ele quer confusão. Isso é coisa de maloqueiro mesmo, certo? Na minha cabeça, nunca que um cara desse, nunca jamais, ele e os outros, porque o cara é juiz. Pra mim não é. Pra mim, Xandinha é um vagabundo maloqueiro. Ele, Bico de Veludo, Sapo, Yatovoli, Carmen Lúcia, esses caras pra mim são vagabundos, são todos desordeiros, cara, maloqueiros. Agora, em um país como o nosso, onde as pessoas, elas não têm lá um cérebro muito bacana, muito bem articulado, muito bem montado, né? O brasileiro não tem um cérebro muito moral mesmo, então aceita e até bate palma para um vagabundo desse aí. Não, porque Xandinha tá defendendo a democracia, né? Ele não tá defendendo a porra dessa tal de democracia, não é? Essa caralha de democracia, todo dia tá tomando cacetada, soco. E aí Xandinha, ninguém sabe de onde, apareceu por aí do inferno, pegaram uma procuração e deram a ele. Não, você agora é o defensor da democracia. Não é assim? Eu já mencionei em diversas ocasiões que um juiz, ele deve ter uma vida sóbria, uma vida discreta, uma vida muito tranquila, que o juiz deve evitar uma série de situações. O juiz, ele deve evitar, por exemplo, polêmicas, entrevistas, ficar o dia inteiro de bico aberto por aí, igual esses caras do STF, latindo um monte de imbecilidades, sendo que ninguém perguntou porra nenhuma pra ele. Ele vai e abre a desgrena do bico dele e começa a latir um monte de coisa, cara. Eu já falei isso aqui um monte de vezes. Ninguém perguntou porra nenhuma pra Bico de Veludo, pra Carmen Lúcia, pra Xandinha, pra Edson Fachin, esses porra lá do STF. Mas perceba isso, cara. Ninguém pergunta porra nenhuma pra eles, mas eles gostam de ficar com o caralho do bico aberto, latindo um monte de opiniões não solicitadas. Eu não perguntei porra nenhuma pra ele, você também não perguntou caralho nenhum pra ele.
não, eu vou abrir aqui o bico, vou despejar aqui um oceano de sabedoria. Você tá atrás da sabedoria desses caras lá do STF, essa suposta sabedoria daqueles caras lá do STF, você tá atrás dessa sabedoria? Eu não tô, porra. Eu não quero essa desgraça. Eu quero que ele pegue essa sabedoria dele e vá lá pro inferno ele com essa porra da sabedoria dele, cara. Entendeu? Mas ao contrário do que se manda, ao contrário do recomendável, e eu estive vendo isso, eu não sabia, confesso a você, não sabia. Eu estive vendo isso, existe uma espécie de código de conduta interno para magistrado, para juiz, etc. E entre outras coisas se fala, cara, procure ter uma vida discreta, uma vida calma, tranquila, sóbria, fica lá na tua, porra. Você só deve falar através dos autos, se manifestar quando você for devidamente provocado através dos autos, pergunta de advogado, coisas assim. Se não for nada disso, bico fechado, cara. Bico fechado, vida discreta, longe de badalação, de festa, de polêmica, de patifaria, de vagabundagem, de tudo isso. Esse é uma das regras que existem lá nesse chamado Código de Conduta de Magistrados. Porra do STF, eles seguem esse código de conduta. Por esse motivo, então, cara, que esses caras, principalmente o tal do Xandinha, eles ficam com essa imbecilidade, essa vagabundagem de que eu preciso censurar rede social, eu preciso censurar tudo, eu preciso calar vozes, eu preciso fazer um monte de coisas, porque eles alegam que é por causa de uma caralho de tal de democracia, mas não é, cara. É exatamente para evitar que essas coisas, essas imbecilidades, essas canalices que eles fazem por aí apareçam para o público. 25 ou 30 anos atrás, essa coisa que ele fez aí de ficar mostrando o dedo para os outros não iria aparecer. A imprensa canalha, porca, vagabunda que dá cobertura para esses caras ia cortar tudo isso. Ninguém ia ficar sabendo. No máximo, na pior das hipóteses, ia aparecer uma notícia em algum lugar por aí dizendo que houve um pequeno entrevero, um negocinho, tal, que alguém falou alguma coisa para Xandinha, e Xandinha ficou meio chateadinho. Só. Mas a verdade é essa aí, cara. É por isso que eles querem censura. É por isso que eles querem meter tesoura. É por isso que eles querem fechar o nosso bico. Porque eles ficam fazendo esse monte de imbecilidade, de vagabundagem por aí. E ele não quer que eu e você saiba. E resultado, essas coisas que esses caras fazem por aí pesa muito em cima da gente. Não é em cima dele, é em cima da gente. Porque isso aí vai parar lá fora, cara. Já tá circulando aí pra fora porque a internet tem uma velocidade absurda. Vai parar lá fora. E aí lá fora, você, ou eu, por exemplo, se você chega lá em algum país na Europa, em algum país nos Estados Unidos, enfim, as pessoas vão dizer o quê? Nossa, ó o juiz do Brasil, cara. Isso aí é o juiz brasileiro. Ó lá, mostrando um dedo pros outros, chamando o cara de bandido, perdeu o mané, não sei o que. Isso é juiz. A vergonha é nossa, cara. Esse vagabundo do Xandinha, junto com os colegas dele, faz todas essas patifarias por aí. Agora, quem vai ter que pagar, a vergonha vai ser esfregada na minha cara e na sua. Não vai ser esfregada na cara dele. Ele tá lá na porra lá do palácio dele lá, Supremo, comendo lagosta, caviar, o caralho, bebendo vinho caro, que quem está financiando é eu e você. E enquanto isso, a vergonha quem está tendo que pagar vai ser eu e você. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, nosso vídeo de hoje está concluído. Gostou da nossa conversa de hoje? Se inscreveu aqui no canal? Se ainda não, faça esse favor, faça essa gentileza, cara. Se inscreva aqui, deixe seu gostei, sinta-se à vontade para comentar. Tudo aqui é voz livre, é eu e você aqui conversando, enfim. Aqui é liberdade, aqui não tem censura, aqui não tem tesoura, não tem nada, tá bom? Se sinta muito bem-vindo aqui. Hoje é domingo, vou aproveitar para te desejar excelente domingo. Está uma temperatura super agradável.
tudo de bom para você, excelente semana para você a partir de amanhã, tudo mesmo de bom, até o nosso próximo encontro, muito obrigado.